Aí o cara lá estava ensinando, esse pastor aí, que estava aí ministrando essa doutrina da escatologia consumada. Ele estava ensinando e dizendo lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo vai falar do arrebatamento. Ele estava lá dizendo que aquele texto, aquele arrebatamento que Paulo falava, já aconteceu, no ano 70. Tudo deles é o ano 70. Eles estabelecem tudo no ano 70, no evento de Roma que destruiu o templo em Jerusalém e perseguiu os cristãos. Eles dizem que ali foi a grande tribulação. Você acredita nisso? Quem não para raciocinar, analisar os fatos, as evidências que a Bíblia fala, né, do grande grau que vai ser esse acontecimento, a grande tribulação. Não vai ser uma perseguiçãozinha isolada. A grande tribulação vai ser um acontecimento universal, mundial. Mas aí eles, na sua sabedoria, e eu estava analisando, irmão, ele ensinando, eu digo, eu quero ver como é que ele vai dizer que o arrebatamento já se deu, usando esse texto. E aí, eu estava vendo ali, ele ensinando e dizendo que o arrebatamento já se deu, e ele lendo o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16, e ele explicando, meu irmão, a explicação dele era dentro do intelecto dele. Ele explicava do jeito que ele entendia e queria forçar o povo a ler daquele jeito. Paulo vai dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. A trombeta era um instrumento usado para convocar o povo, para advertir o povo, para chamar o povo, para, dentro de qualquer situação de reunião, de guerra, era usada a trombeta. A trombeta no sentido aqui é de que neste dia, todo aquele que está em Cristo vai contemplar esse momento, só os que estiverem em Cristo. Aí o texto vai dizer, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para que, juntamente com eles, iremos ao encontro do Senhor nos ares, para estar com Ele para sempre. Ele explicou esse texto do jeito dele. Presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Mas esse descer do céu não é a terra. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. Não tem nada a ver, 1 Tessalonicenses 4,16, com Apocalipse 1,7. Aquela vinda de Jesus em Apocalipse 1,7 é a vinda para Israel, para a nação, o povo escolhido de Deus, segundo nação. Aquele texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá, e ele vai dizer, olha aqui, as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos, é ali quando ele vem para Israel, e Israel vai reconhecer Jesus nesse momento, que vai se dar quando o anticristo estiver cercando Israel para destruir, é aí que Jesus vem para livrar Israel da perseguição do anticristo, que vai ser um governante, que vai estar dominando e governando, liderando o mundo. Alguém diz, não, mas o anticristo não é um governante, a Bíblia não diz isso. Ele vai querer adoração para ele. Ele vai cessar todos os meios de culto que louva a Deus, porque ele vai querer ser adorado. Ele vai, nesse tempo, o templo em Jerusalém já vai estar construído, ainda não foi. Ainda está derrubado o templo. O templo vai ser construído nesse tempo, onde o anticristo vai querer reinar o mundo a partir do templo lá em Jerusalém. E isso só pertence a Jesus, porque o reinado milenar de Cristo, ele vai reinar o mundo a partir de Jerusalém. É nesse momento, o templo tem a importância grande para os judeus. É nesse momento. Mas o cara dizer que Jesus já veio, já reinou, já se deu a grande tribulação, o arrebatamento já aconteceu. Meu irmão, então para que essa vida de fé em Jesus? Para que você está crendo em Jesus ainda? Se você diz que a Bíblia já se cumpriu, o que é que tu está fazendo aqui nesse mundo ainda?
Por que é que tu está no corpo mortal? Cadê a vida eterna? Cadê a nova cidade? Cadê a vida em abundância, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem sofrimento? Cadê? Que esperança é essa? Que doutrina é essa? O que é que vocês estão esperando então? Se a Bíblia já se cumpriu tudo, por que é que vocês ainda não estão vivendo na eternidade? Por que é que vocês estão num corpo mortal ainda? É muita falta de senso, né, irmão? As pessoas que pregam essa doutrina da escatologia consumada. E eu vi esse teólogo, esse pastor, sei lá qual é o nome que eles dão, ele ensinando 1 Tessalonicenses 4,16, que fala sobre o arrebatamento, e ele dando a explicação dele totalmente distorcida, fora, contrário àquilo que a palavra nos ensina e nos orienta a esperar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados para juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. Porque a ressurreição vai ser do corpo. Para que os espíritos dos que estão em descanso, que morreram em Cristo, voltem a ressuscitar num corpo glorificado. Porque o ser só é completo pelo corpo. Deu para entender? É uma outra doutrina que muitos não alcançam. O ser só é completo pelo corpo. Os anjos têm corpos. Por isso que os demônios, o diabo e os demônios, são espíritos sem formas, vagando no espaço. Porque eles não têm corpos. Eles não têm corpos. Eles perderam a sua habitação celestial. Foram expulsos da presença de Deus e perderam seus corpos angelicais. Por isso que são demônios. Porque são espíritos sem corpos, sem forma. É por isso que ele pode se apossar de corpo humano. Há a possessão. Deu para entender? Como estava no demoniado gadareno. Uma legião de demônio. Mas vocês não entendem isso, porque vocês são materialistas. Vocês não têm a mente transformada para entender as verdades espirituais. Vocês estão na intelectualidade. Vocês que estão nessa doutrina consumada, da escatologia consumada. O texto vai dizer, os que morreram em Cristo. Observe que nesse dia vai haver 2 eventos, e não vai ser demorado. Isso vai se dar rápido, irmãos. Isso vai se dar rápido. E esses eventos, o mundo não vai ver. Os mortos vão ressuscitar. Nós que estivermos vivos nesse momento. Por isso que Paulo vai dizer nós. Paulo se colocou como no arrebatamento. Por quê? Aí diz assim, não, aí. Paulo disse nós. Então já se deu o arrebatamento. Que Paulo estava esperando, mas o arrebatamento não se deu no tempo de Paulo. Paulo vai estar incluído naqueles que morreram. Ele vai ter o corpo ressuscitado. Porque nós que estamos vivos, esses que vão estar nessa ocasião, em Cristo, vivos, nesse dia que ele vem, ele não veio ainda, irmãos. Esse evento vai trazer um abalo na terra, universalmente, não se deu ainda. Não tem nenhuma história, não tem nenhum fato, nenhuma situação de um acontecimento desse. O mundo não vai ver esse acontecimento. Jesus vem, nesta vinda dele estará no céu. Os mortos vão ressuscitar. E nós se estiver nesse tempo vivo, se ele vir, eu estando nessa ocasião vivo, vamos ser transformados. Se eu morrer, meu corpo vai ser ressuscitado. E diz o texto, e todos nós iremos, não ficaremos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ei, você que diz que Jesus já veio, por que tu estás aqui ainda? Estás fazendo o que aqui? A tua fé em Cristo é para quê? A nossa esperança, ela não é morta, ela é viva. Não adianta o diabo querer enganar através desses ensinos malditos.
Não, o arrebatamento já se deu, não. Continue esperando, irmão. Jesus ainda não veio. Mesmo que você morra e ele não venha, você vai estar com o teu espírito num lugar de descanso, aguardando o dia quando ele vier, para que o teu corpo seja ressuscitado, para que você volte a habitar nele, num corpo glorioso, para estar com o Senhor lá no céu. E todos nós estaremos com ele para sempre. Estaremos com ele. Paulo não estava ainda. Paulo morreu e não se deu o arrebatamento. E é por isso que essa palavra ainda continua. Não se cumpriu esta profecia que foi revelada pelo Espírito Santo a Paulo, para nos dar essa esperança de que ele vem. E como vai se dar a nossa ida a ele? Ainda vai acontecer. Não, mas essa doutrina da escatologia consumada, ela vai dizer que tudo já aconteceu.